Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre um animal muito simpático, o coati, na sua Nazua. E para falar conosco sobre essa espécie, eu conversei com uma amiga muito querida e super dedicada e apaixonada pelos coatis, a pesquisadora Nádia Simbera Emétrio. Mas antes eu queria lembrar vocês que a lojinha do Desabraço está aberta, tem caneca esmaltada, tem canecas de porcelana, camisetas Seja Sua Própria Onça, que são lindas. Temos kits de primeiros socorros super bem feitos e completos, pets bordados. Então, se você ainda não conhece, entra lá em www.loja.desabrace.com.br e escolhe um produto para você. Lembrando também que em breve nós teremos mais um episódio especial Perrengues de Campo. Então, se você aí passou por uma aventura em alguma expedição, se você tem alguma história de um momento maluco, difícil, né? Passou por alguma situação diferente aí e queira compartilhar conosco, escreve para desabrace@desabrace.com.br e conta pra gente essa sua história aí que a gente vai adorar ler durante o episódio de Perrengues de Campo, tá bem? E hoje, infelizmente, nós não recebemos e-mails sobre o bicho que a gente tocou no último episódio, né? O coati, que a gente vai falar agora. Nem mesmo do Thiago Almeida, né, Thiago? Eu dei uma procurada aqui na minha caixa de entrada para ver se tinha algum e-mail perdido, mas não tinha mesmo. E realmente foi uma vocalização difícil, então está perdoado, tá bem? Vamos direto agora, então, para o nosso bate-papo sobre o coati. Deixa eu apresentar, então, a Nádia para vocês. Nádia Simbera Emétrio. Ela que é bióloga, bacharel e licenciada em Ciências Biológicas com ênfase em Ecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Mestre em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, também pela UFMG. Atualmente ela é gerente de Educação Ambiental da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte, a FPMZB, e coordena o projeto Coatis, que é uma parceria da Fundação Zoobotânica e da UFMG. A Nádia, que foi minha contemporânea de mestrado, eu fazia mestrado na UFMS, ela fazia na UFMG, mas a gente fez na mesma época com o mesmo orientador, então a gente compartilhava laboratório, né? A gente estudou com o professor doutor Flávio Henrique Guimarães Rodrigues e dividimos aí laboratório por um tempo. Então eu tenho um carinho muito grande pela Nádia e vamos agora escutar um pouquinho e conversar mais um pouco sobre o Nazua. E como eu acabei de apresentar, eu estou aqui com a pesquisadora Nádia Simbera Emétrio e que além de estudar com a tia aí há muitos anos, vou perguntar para ela quantos anos já tem, é também uma amiga querida, então eu estou duplamente feliz de gravar esse episódio, de saber um pouco mais sobre o coati, mas também de ter uma oportunidade de conversar mais um pouquinho e matar um pouco a saudade aí da Nádia, que foi minha contemporânea, a gente fez mestrado na mesma época, com o mesmo orientador, né, com o Dr. Flávio Rodrigues. Nádia, muitíssimo bem-vinda ao Que Bicho é Esse? É um prazer e uma honra enorme receber você aqui com a gente. Mirinha, um prazer todo meu. Faço minhas as suas palavras. É um prazer estar aqui com uma pessoa tão querida. E aí você perguntou aí já, né, quantos anos tenho trabalho com coatis. Tem 14 anos que os coatis são meus companheiros aí. Olha que legal, gente. Eu lembro que desde a graduação a Nádia estava lá no parque, lá em Minas, no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, estudando os coatis. E com um projeto super bacana que só foi crescendo com o tempo. E tem muitas informações, né, Nádia, que você vai compartilhar agora aqui com a gente. Estamos aqui para isso, né? Vocês vão conhecer um pouquinho aí com a gente as aventuras do projeto Coatis. A gente mencionou aqui, eu mencionei até na abertura, o Parque das Mangabeiras, né? O Parque das Mangabeiras que fica em Belo Horizonte. Parque urbano, que fica um parque municipal, né? Queria que você contasse um pouquinho que parque é esse, onde você estuda há tantos anos. Para quem não é mineiro ali de BH e não conhece, porque a gente passou a infância ali, né? Então, conta aí pro pessoal. Bem, o Parque das Mangabeiras é um dos meus lugares prediletos no mundo, para começar. É legal,
É um parque urbano, é uma das maiores áreas verdes, assim, em meio urbano, né, no Brasil. Tem um pouquinho mais de 200 hectares. Ele está no limite norte do quadrilátero ferrífero e no limite sul da cadeia do Espinhaço ali. Uhum. E é uma área ali no pé da Serra do Curral, que é um marco, né, geográfico, assim, em Belo Horizonte. É um parque, assim, que tem aí uma média de altitude aí, né, variando aí de 1.000 a 1.300 metros de altitude. É uma área cercada por áreas de mineração, que, como eu disse, está no limite norte do quadrilátero ferrífero, e também cercado por áreas residenciais. E a sua vegetação está numa área de transição aí entre Cerrado e Mata Atlântica, né? Então a gente tem um predomínio aí de espécies de Mata Atlântica nas menores altitudes, de espécies do Cerrado nas maiores altitudes. É um local, assim, que no Belo Horizonte, né, é uma capital com um pouco mais de 100 anos, e aí, na época da sua criação, era onde era captada a água para abastecimento do município. E é um local que possui 59 nascentes, que é um número de nascentes grandes, em uma área tão pequena, né? E nossa história também foi uma área de mineração, então ali era extraído minério de ferro. Isso na década de 60 foi desativada essa mineração, e nos anos 80 foi inaugurado esse parque urbano e uma área para lazer e para recuperação ambiental. Então a gente tem uma mata em recuperação, né, e uma área de lazer importante no município. Sim. É um parque que tem quase 40 anos, que eu vou desde criancinha, e eu sempre fiquei maravilhada com os animais e com os brinquedos. Tem uma estrutura muito legal também. Então, a gente de criança ia fazer piquenique, brincar, ver os bichos, sim, né? Ficar sujo de minério de ferro. Eu achava mó barato ficar brilhando de minério de ferro, né? Coitada da minha mãe, né? De ficar carregando aqueles meninos sujos mundo, né? E é alto, né? No inverno é friozinho ali, tem uma neblininha. Nunca vá ao Parque das Mangabeiras sem uma blusa de frio, casaco, mesmo que seja verão. Perfeito. Mesmo que seja verão. É um local, assim, também bem legal, que tem jardins projetados por Buller Marx, né? Então, além da beleza cênica natural, tem essa beleza dos jardins de Buller Marx também, muito bacana, né? E é um local, assim, tão incrível que, assim, uma diversidade de aves tão grande, tem 1/3 da diversidade de aves do estado. Então, é um local muito precioso que Belo Horizonte tem que valorizar e que a gente tem que cuidar. É muito especial, é muito simbólico mesmo em BH, assim, o parque. Então, se você é de BH e não conhece, vai lá, né? É obrigatório. Né? Por favor. E se você for a BH também, você não é de BH, mas se for a BH, é obrigatório também no Parque das Mangabeiras. Isso mesmo. Tá feito o convite, né, Nádia? Tá feito o convite. Nádia, sempre começo com a pergunta de quem é o bicho, né? Afinal, que bicho é esse? Quais são as principais características do coati? Eu acredito que muita gente já conheça, porque o coati é uma espécie relativamente presente em parques urbanos, né? Não em todos, mas em alguns, assim. Então, talvez tenha um pouco mais de proximidade com as pessoas que moram em cidades, por exemplo. Mas conta pra gente, assim, pra quem não conhece o coati, que bichinho é esse? Tão bacana e lindo. Eu acho ele lindo. Então, os coatis são, sim, uns bichos muito lindos. Claro, né? Eles são mamíferos carnívoros de médio porte, né? Eles são animais que normalmente andam em bando. Seus bandos aí podem ter de 15 até 30 indivíduos. São animais que a coloração da pelagem varia, né, ao longo da sua distribuição. Então, alguns locais a gente tem coatis mais avermelhados, alguns locais coatis escuros, chegando a ser assim, bem negros mesmo, e alguns locais muito amarelados, mas na maioria dos locais que eu observo, os coatis são uma mescla desses animais escuros e amarelados, então ficam cinza, né, amarelado. Eles vão ter, assim, normalmente uma cauda, né, comprida, anelada, né, e alguns animais muito escuros, a gente tem dificuldade de perceber os anéis. Sim. O nome coati, um nome de origem indígena,
tupi-guarani, que significa aquele que dorme com o nariz na barriga. Jura? Que legal! Sim, referindo à posição que o coati dorme, né? Quando ele está bem estressado ou quando ele vai dormir, ele recolhe o nariz assim para a barriga. Então, ele encosta mesmo o nariz. Bem, os coatis frequentemente são confundidos com tamanduás, porque a gente tem que ainda apresentar muito para as pessoas a fauna brasileira, né? Sim. E aí eu acho que o tamanduá é mais conhecido que o coati. Então, não raro a gente vê as pessoas nos parques falando assim, olha, filhinho, vai lá, olha o tamanduá. Então, por quê, né? Porque os coatis têm um focinho muito comprido. E até o seu nome científico faz referência a isso, né? Nazua, né? Esse nariz, né, grandão, que ele usa aí para fuçar o chão em busca de alimento, para farejar também, esse focinho é móvel. E os coatis, eles têm hábitos assim, terrestres, mas também eles usam muito o extrato arbóreo. E eles têm garras muito grandes, podem chegar aí a 2 a 3 centímetros, que eles usam para escalar e também, claro, como defesa. E eles usam as árvores tanto para se alimentar, como também para descanso e para ter seus filhotes. Os coatis, eles têm os seus filhotes em ninhos que eles fazem como se fossem ninhos de passarinho. Ah, é? Nas árvores, sim, assim? então é um ninho de passarinho gigante, esse ninho de coati, que aí é emaranhado de folhas e galhos, né, cipós. Os bandos, né, eles são formados por fêmeas adultas e filhotes e juvenis, né, de ambos os sexos. O macho adulto, ele permanece no bando a maior parte do ano. E alguns machos adultos que não se estabeleceram, né, eles vão andar solitários ou eles vão andar periféricos a alguns bandos. Só que na época reprodutiva, as fêmeas, elas se destacam do bando e aí elas vão ter esses filhotes, né, no alto das árvores, que é esse emaranhado de galhos, folhas e às vezes até cipó. Cada fêmea com seu ninho, assim, não tem nada em conjunto, não, tipo creche. Elas têm os filhotes sozinhos, né? Só que o tempo de gestação varia vai, assim, até uns 2 meses, 2 meses e meio, e aí ela fica nesse ninho por 1 mês. E aí os filhotes nascem, e aí com uns 15 dias eles já começam a escalar. Quando eles nascem todo pretinhos, né? Então, para facilitar essa camuflagem deles. Então, daí a partir de 15 dias, eles começam a aprender a escalar mesmo. Com 1 mês, eles descem com a fêmea desse ninho. Só uma curiosidade aqui, que normalmente as fêmeas fazem os ninhos próximos a fontes confiáveis de alimentação. Porque aí ela se desloca pouco para obter o alimento e não deixar os filhotes muito tempo sozinhos. E aí, voltando aqui, então, depois de 1 mês, aí os filhotes descem, são muito bonitinhos, eles já com a pelagem, da coloração da pelagem de né, que o adulto tem. E aí são muito cabeçudinhos. Que bonitinho! Eu digo que é 70% cabeça, o resto é corpo. E aí, são quantos filhotinhos por ninhada? Varia de 2 a 7. Ai, No meu Parque Deus, das Mangabeiras, é muito comum a gente visualizar 6. É um número mágico, assim, visualizar 6. E quando a fêmea retorna para o bando com esses filhotes, aí tem uma cooperação nos cuidados desses filhotes. Inclusive, eu já visualizei um macho cuidando de 10 filhotes, né? Que legal. Então, o macho também ajuda nesses cuidados. Independente de seu pai. Olha, tem alguns estudos que demonstram que o sucesso reprodutivo no macho de um bando é muito grande. Porque pensava-se que poderia ser difícil o macho ter um controle sobre todas as fêmeas, né, ali sobre as gerações, né, por conta da forma como que o bando anda espalhado e tem esses machos periféricos tentando cópulas furtivas, né, então pensava-se que o sucesso talvez do macho que está incorporado ao bando não fosse tão alto, mas ele chega aí de 67% até quase 100%. Eventualmente, algum macho periférico consegue alguma cópula, mas o sucesso reprodutivo do macho do bando é alto. Não, tá. Então, eu acho provavelmente, que eu fiz os filhotes que eu vi ele cuidando eram dele, sim. Não, e se não fosse, ele achava que era. Não, por isso que desculpa. Eu acho que então eu não tinha entendido. É um macho com as fêmeas, não tem mais de um macho no bando. É um macho adulto
com as fêmeas adultas e os filhotes, né, os juvenis, ambos os sexos, mas eventualmente a gente observa alguns machos adultos periféricos ao bando. Entendi. Então eles, na época reprodutiva, por exemplo, no estro das fêmeas, então eles andando ao redor do bando, tentando cópulas furtivas. Nesses momentos a gente percebe até alguns comportamentos agonísticos entre os machos. Isso a gente observa mais frequentemente nesse período reprodutivo. O coati, esse macho, quando ele tá sozinho, o pessoal chama na roça e no campo de coati mundel, né? E eu já escutei várias coisas. Já escutei que o coati mundel era outra espécie. Já escutei que o coati mundel era quando o coati ficava velhinho, ele separava do grupo e ia ficar sozinho. E na verdade são esses machos periféricos, e o macho também, ele não fica o tempo todo no bando quando adulto, né? Explica isso aí um pouquinho pra gente. De uns anos para cá, tem aumentado os estudos de Nazua, que é a espécie que ocorre, né, na América do Sul, aí, desde ali da Venezuela, Colômbia, até o norte da Argentina, pegando ali a porção leste dos Andes, né? E aí, até pouco tempo, assumia-se muito da biologia de Nazua narica, que é o coati da América Central, Sul da América do Norte. Assumia-se muito da biologia do Nazua narica por Nazua. Nazua narica, o macho não fica com o bando. Só que para Nazua, na maior parte do ano, observa-se o coati macho adulto, um coati macho adulto incorporado ao bando. Esse coati macho adulto, ele tem um dimorfismo sexual muito grande, né, com relação às fêmeas, né? E aí o que a gente observa? Ele é maior, né? Ele tem um corpo mais robusto, né? Tem uma musculatura mais desenvolvida, tem maior deposição de tecido adiposo. Também o formato da cabeça é muito diferente. As fêmeas, elas têm uma cabeça praticamente triangular. Os machos adultos, o focinho é triangular, mas quando chega, assim, após a mandíbula, é como se desse uma bochechinha. Aí é um grande círculo bem robusto. E na testa dos coatis, machos adultos, a gente observa assim, umas proeminências como se fossem 2 ovos na testa. Então, quando a gente vê um macho adulto do lado de uma fêmea, é muito diferente, a gente consegue distinguir, porque morfologicamente é muito difícil distinguir um indivíduo do outro. Tem variação de coloração dentro do bando? Ajuda. Mas quando você está num bando de 30 indivíduos, isso não ajuda muito. Porque aí a variação não é tão grande. Então, tem um indivíduo que é mais escuro, mas tem outro também. Tem um indivíduo que é mais claro, mas tem outro também. A não ser quando por exemplo, que é mais raro, eu tenho um bando que a gente acompanhou no Parque das Mangabeiras, que tinha um coati adulto, macho, muito escuro, tão escuro que não formava os anéis da cauda. Então, esse era diferente de todos os outros. Ou quando tem mesmo alguma marca, alguma cicatriz, também isso facilita. Mas não é fácil diferenciar os indivíduos, mas com relação ao sexo, na idade adulta é possível sim. Esse coati, ele é tão diferente, o macho adulto solitário, aquele que não conseguiu se incorporar a um bando ainda, quando vê sozinho e vê os outros indivíduos que andam em grupo, as pessoas chegam a pensar que são espécies diferentes. Porque quando você vê um bando, você enxerga mais o quê? Fêmea. Você enxerga mais indivíduos com a cabeça triangular, porque o jovem mesmo, o macho jovem, ele ainda tem a cabeça triangular. Isso modifica depois com o tempo. Então, por isso que as pessoas pensam que são espécies diferentes. E, na verdade, então, esses machos jovens, eles ficam no bando, né? E eu fiquei até, ia te perguntar, você falou bandos com 30 indivíduos. Eu não sei se tem uma variação muito grande nesses tamanhos, principalmente se você comparar áreas naturais com áreas mais urbanas. Mas aí o jovenzinho, sei lá, com quantos anos? 2 anos de espécie, aí que começa essa questão de comportamento social de procurar outro bando para reproduzir ou ficar ali vagando até encontrar uma área que ele consiga ter fêmeas para reproduzir ou ficar sozinho mesmo, né? Com cerca de 2 anos que ele atinge a idade adulta, vai procurar dispersar. A gente está com um trabalho aí no Prelo, um coati que a gente marcou num ano, a gente, num outro estudo, numa cidade a 30 quilômetros, a gente, né,
uma grande parceira, amiga minha, também amicíssima minha, a Bárbara Chaves, recapturou esse animal um ano depois, a 30 quilômetros. Uau! Então, era um macho dispersando. E, então, esses animais, nesse movimento de dispersão, realizam grandes movimentações, né? Grandes distâncias. Que interessante, porque isso também tem todo um impacto em termos de conservação de hábitat, né? De uso da paisagem. Sim, principalmente porque eles são animais que têm uma preferência por ambientes florestados. E então esse animal só conseguiu se dispersar porque ele percorreu um corredor, né, de ambiente florestado, porque senão dificilmente ele se deslocaria tanto. Perfeito, isso é uma coisa interessante de trazer, porque igual você falou, ele tem uma distribuição gigante, né, Nádia? E ocorre em vários hábitats, assim, eu olhei aqui no mapa, ele tá na Mata Atlântica, no Cerrado, na Amazônia, mas ele prefere dentro desses ecossistemas ambientes florestados. Lógico que Mata Atlântica e Amazônia não, mas no caso do Cerrado, por exemplo. Mas aí a gente tem um outro fator também, que é um animal que em florestas secundárias, então florestas com algum nível de perturbação, eles se destacam em densidade com relação a outros carnívoros. Perfeito. Então é quase como se o coati fosse um bioindicador de perturbação antrópica. E aí, seja impacto, por exemplo, de urbanização, né, de mineração. Então, na literatura, a gente tem alguns dados demonstrando isso. O próprio Parque das Mangabeiras é uma antiga mina de extração de minério de ferro e é uma mata em regeneração. E aí a gente tem uma população com uma densidade aumentada no local. E aí, somada a isso, a gente tem também aquele impacto da visitação, que as pessoas pensam erroneamente que o animal está passando fome e alimento. Tem a questão também do lixo, né, que os coatis acabam acessando nas áreas residenciais, né, ao redor do parque, e isso não acontece só em Belo Horizonte, isso é recorrente em várias cidades, como Campo Grande, acontece em São Paulo, né, ou o impacto da visitação, como acontece também no Iguaçu. Eu ia até te perguntar em relação a isso. Esses grupos muito grandes que a gente vê nessas áreas, nesses parques mais periurbanos ou um pouquinho mais com vegetação secundária, que talvez não tenham mais grandes predadores, né, que não tenham mais um controle populacional dessas espécies, eles têm esses grupos gigantescos. Isso não é uma coisa que é muito comum nas áreas naturais, correto? E aí a gente até já chegou a falar em outros episódios aqui a questão que a gente mencionou da liberação dos mesopredadores, né, que você tira aquele bicho que come as espécies, por exemplo, as onças, onça parda, onça pintada, que também predam essas espécies de médio porte, esses carnívoros de médio porte, e acaba que eles conseguem ter um pouco mais de um protagonismo, eles têm uma maior plasticidade de dieta, etc. Inclusive, a gente já vai chegar na dieta logo, mas isso é uma questão ecológica muito interessante e muito importante de se discutir. Isso acontece, né? Normalmente, os mesopredadores destacam, né, a sua densidade com relação a outras espécies, na ausência aí dos predadores. Também acontece, por exemplo, com coiote, com raposas, né, na América do Norte. O guaxinim, né, norte-americano, que tem uma biologia, em alguns aspectos, semelhante à do coati sul-americano. Sim. Isso eu acho esse tema de ecologia trófica tão fantástico. Inclusive o Fernando, ele fez um doutorado com isso, né? Vamos ver se o Fê grava um episódio aqui com a gente sobre isso, mas ele gravou um com a Alociência. Então, se alguém quiser escutar um pouquinho mais sobre o tema, eu vou colocar o link no post do episódio. Nádia, então vamos voltar um pouquinho agora e vamos falar do que eles comem, para a gente tentar entender também como que funcionam essas populações desses bichos e como é a dieta do coati, que não é comida que vocês levam no parque. Então, até pegando um gancho aí da comida do parque, num trabalho que a gente fez com os visitantes do Parque das Mangabeiras e também nas áreas residenciais do entorno, quando as pessoas respondiam que alimentavam os coatis, a gente perguntava o motivo. Em tempos de selfie, o para tirar foto, né, alimentar para tirar foto, é muito frequente, infelizmente. Então tem esse impacto das redes sociais aí sobre os coatis. Um outro motivo é que as pessoas pensam que eles estão buscando alimentação porque eles estão passando fome, que não tem alimentação na mata.
Mas uma coisa que a gente tem que destacar, e aí em seguida eu vou falar qual que é a dieta mesmo, né? Uma parte da dieta são as frutas. E as frutas das quais eles se alimentam não são frutas vistosas como aquelas que a gente encontra no sacolão, que a maioria do que a gente compra, né, no mercado, não são frutas brasileiras, né? Então, como as pessoas não veem aquelas frutas grandes, coloridas e vistosas na mata, pensam que não tem alimentação, né? Não tem fruto ali, né? Tá sem nada. Mas aí tem, né? Eles se alimentam de uma variedade grande de frutas, isso no Parque das Mangabeiras, mas também em outros locais. E uma porcentagem grande da dieta deles é de invertebrados. Então, eles passam uma boa parte do dia fuçando, né, o solo. Então, eles vão cavando ali a serrapilheira, enfiando o seu longo focinho ali na serrapilheira, buscando invertebrados. É uma boa parte da dieta. E a gente sabe que invertebrados, né, é um grupo muito diverso. Então, não está faltando alimento para os coatis, né? Eles vão se alimentar também de ovos de outros animais. E também cerca assim, de 10% da dieta dele assim, é de consumo eventual de pequenos vertebrados. E é um animal que tem uma habilidade muito grande para se alimentar de serpentes. É impressionante ver um coati, né, manejando serpente para comer serpente. Legal. E eles têm hábitos muito flexíveis na alimentação, né? Então, por isso que eles buscam alimento com as pessoas, ou buscam alimento em lixeiras ou nas residências das pessoas. Eles acabam se alimentando daquela ração de cães e gatos que não foi recolhida, né, após o horário, né, de alimentação do animal. E eles têm uma questão assim do cheiro muito forte. Tem um trabalho publicado alguns anos atrás que demonstra algo que foi até muito interessante para esse trabalho, porque a gente observava isso nos arredores do parque, e aí é muito legal quando a gente vê que alguém estuda aquilo e desvenda todo o mistério, né? Às vezes ciência, né? Olha que legal. Ciência é muito legal. Alguns moradores relatavam pra gente, até no quartel da Polícia Militar, os policiais falavam assim: a gente não pode deixar exposto sabonete, shampoo, detergente, porque os coatis pegam. Comentei com uma colega que fez um estudo no Pantanal, e algumas câmeras trap, onde colocavam aquele cheirinho para atrair os animais, os coatis esfregavam, né? Tem imagens dos coatis esfregando, né? Aquela essência em si. E os policiais relatavam que os coatis esfregavam o sabonete, o shampoo, né, levavam embora o vidro de shampoo, né? A gente escuta e pensa até assim, nossa, apesar de andar no lixo, até que é um animal limpinho, né? Mas eles são muito atraídos pelo cheiro e eles esfregam cosméticos ou até mesmo materiais de limpeza. Até nesse estudo fala que na área do Parque do Tietê, que os coatis frequentavam a área, acho que da lavanderia. Eram frequentemente vistos frequentando a área da lavanderia. Então, em busca de amaciante, né, sabão em pó, essas coisinhas cheirosinhas para esfregar no corpo. E aí parece que é um comportamento para poder... Assim, é uma busca no substitutivo para plantas que funcionam como um anestésico ali para picada de parasitas. Sério? Então, quando a gente faz as recomendações para as pessoas assim, sobre os cuidados que elas têm que ter em casa para minimizar ali a atração dos coatis, por exemplo, acondicionar os alimentos, né, num armário fechado, a questão da lixeira que tem que ser travada, a questão da ração do cachorro, do gato, que o bicho tem que ter um horário para comer, a gente também faz uma recomendação com relação ao material de limpeza e os cosméticos, porque eles têm que estar muito bem acondicionados, senão dá preferência para alguns artigos sem perfume. Nádia, que coisa louca. Eu não sabia do lixo, dessas questões todas, mas dos cosméticos e da parte de lavanderia, não, tô achando uma novidade super diferente. O lixo é uma oportunidade de alimento que ele vê ali no caminho, e é muito engraçado que a gente observa que o coati, ele tem uma rota fixa. Ah, é? Então a gente vê ele sempre assim, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, fazendo a ronda dele.
né? Então, as pessoas que têm problema com coati, né, buscando alimento nas suas residências, muitas vezes o problema começa com: o coati está passando fome, vou dar comida para ele. E aí, quando a pessoa faz isso, ela coloca a sua casa na rota de alimentação do bicho. Então, ele passa no mesmo... então passa no mesmo horário, ele vai na casa daquela pessoa, vai lá, confere se tem alguma coisa, aí não tem. Aí vai naquele lixo que está sempre exposto lá na rua, que foi colocado fora do horário de coleta. Aí ele vai também naquela árvore que está frutificando naquela época do ano. E aí ele passa aquela parte do dia fuçando o solo. Tem a hora mais quente do dia, eles costumam dormir ali no alto das árvores. E aí depois eles descem, fuçam, buscam fruta. E normalmente no final da tarde é um horário que eles gostam de buscar o lixo novamente, nesses mesmos pontos que eles sabidamente, né? Que sabidamente tem comida. Lógico, não e aí o coati pode deslocar aí até 4 quilômetros num dia. Eles andam bastante. Então os coatis, assim, eles têm o hábito diurno e eles têm alguma atividade noturna. Então, muito raro a gente tem relatos de pessoas que têm problema com coatis no horário noturno. Então, é um animal essencialmente diurno, né? Alguns estudos demonstram isso, que o hábito dele é diurno. Conhecendo também esses comportamentos, todas essas características da espécie facilitam muito no manejo, né? Nessa coexistência das pessoas com os animais, de como evitar os problemas. E lembrando também, gente, e a Nádia pode explicar muito melhor que eu, que quando você dá comida para um coati, você está oferecendo um alimento ao qual ele não está habituado, e isso pode trazer prejuízos para a saúde do bicho, além de essa aproximação não ser boa, assim, porque é um animal silvestre, né? Ele pode querer ser, não é um pet, você não precisa chegar tão perto dele, querer fazer uma selfie a qualquer custo e acabar podendo ocasionar algum conflito, algum problema para o bicho e para vocês. Então, animais silvestres têm que ser observados na natureza com respeito, né, Nádia? E até complementando, a gente vê umas situações de muito risco, né? As pessoas confundem animais domésticos com animais silvestres. Então, algumas pessoas com as quais a gente teve conversas, as pessoas ali davam a entender de que o coati estava ali próximo das áreas de piquenique, por exemplo, buscando alimentação, porque eram animais domésticos que não estavam sendo devidamente alimentados. Então, é um animal que ele tolera a presença, tolera relativamente, depois vou até contar uma situação, ele tolera a presença humana porque ele relaciona pessoas com comida. Porque se as pessoas dão comida, as pessoas significam para ele uma fonte fácil de alimento. Então, ele tem uma recompensa energética muito grande com um biscoito que ele rouba, em vez de ficar procurando qual árvore está frutificando aquela época do ano, ou ficar horas e horas fuçando o chão em busca de invertebrados, ou procurando ovos, ou caçando vertebrados, ali com um pão, um biscoito, chips, ele tem uma recompensa energética muito grande em pouco tempo, né? Eu acho que todos os seres vivos, né, visam aí economizar energia para tudo, inclusive para a obtenção de alimento. Então, as pessoas, ao alimentar os coatis, o seu hábito muda o hábito da espécie, né, que está tentando ali otimizar o seu gasto energético na obtenção de alimento. E aí a gente vê as situações de risco que eu estava me referindo, é que os coatis são tão ousados, e também as pessoas, que os coatis se aproximam muito, as pessoas confundem eles com animais domésticos, tentam acariciá-los. E aí, quando acontecem mordidas e arranhões, como eu disse anteriormente, uma garra de um coati pode chegar aí a 3 centímetros. Então, o estrago de um arranhão de coati é muito grande. Quando eu falava do dimorfismo sexual, né, do macho adulto, ali com a fêmea adulta, uma das características do macho adulto é ter um canino inferior que pode ter aí entre 3 e 4 centímetros. Então, não é uma mordida corriqueira, como quando a gente está dando alimento para o cão, né, na casa da gente, que sem querer ele esfomeado, mordisca a mão da gente, né? Pode ser um machucado muito sério,
que vai acabar aí com uma visita, né, um passeio alegre, contente numa área verde, terminar, né, não com um final feliz, né, mas com um final sangrento, né? Exatamente. E gente, é um bicho silvestre, ele não tá vacinado, né? Você vai ter que ter todo um Sim. corre aí pra cuidar de um machucado, tomar vacina antirrábica, fazer todo um trabalho por um bicho que só se defendeu porque você chegou perto demais. Sim, e às vezes os coatis, eles ficam tão ousados ali com o fato de estarem sendo alimentados, que eles escalam as pessoas. E nesse escalar, as pessoas se assustam, o animal se assusta. Então imagina um bicho que já está com as unhas em você, né? Então, é uma situação de risco muito grande, e principalmente quando envolve crianças, né? Porque na proximidade ali do rosto da criança, né, ou por exemplo dela cair também com o coati escalando ela, é muito grande, né, a chance disso acontecer. Então, como você disse, o certo é observar a distância, ter consciência de que o coati, ele vai ficar extremamente atraído pelo cheiro ali da comida, né, do seu piquenique, mas não é porque ele está passando fome, é porque sim, é cheiroso e porque é uma oferta fácil para ele, né, de comida, com um gasto energético baixo. E também, ao fazer piqueniques nas áreas verdes, procurar levar o lixo para casa, porque é menos um fator de atração para os coatis, né, de comidas de origem antrópica, né? E aí, lembrando também que quando um animal come comida de gente, ele vai ficar saciado e não vai buscar sua alimentação natural. E as sementinhas. Frutas. Sim, os coatis, igual lá as antas, né, são jardineiros também da floresta. Sim. Então, eles se alimentam de uma variedade grande de frutas. Eles defecam, né, a maior parte das frutas das quais eles se alimentam. Eles vão defecar sementes intactas, e aí, com isso, eles são bons dispersores de sementes. Chegando a algumas espécies, eles aumentarem até a taxa de germinação dessas espécies. Então, como a gente falou lá anteriormente, os coatis são muito abundantes em florestas secundárias, né? São florestas que já tiveram algum nível de perturbação antrópica. Então, ter animais dispersores de sementes se alimentando de frutas e dispersando as sementes é extremamente importante para o processo de regeneração ali daquela área verde. Perfeito. Então, quando uma pessoa alimenta um animal e deixa esse animal saciado, ela está achando que ela está fazendo bem, porque às vezes as pessoas falam, mas eu estou dando fruta, né? Mas não, mas a gente quer que ele busque a fruta que tem ali na mata, né? Então, nem fruta pode dar. Então, quando a pessoa está alimentando, está deixando o animal saciado, né, e está achando que está fazendo bem, na verdade, ela está interferindo ali em toda uma cadeia alimentar e, inclusive, pode estar interferindo na abundância da espécie. No estudo que a Bárbara Chaves fez lá no Parque das Mangabeiras, ela avaliou a diversidade genética da população e ela comparou com outras populações de coatis. No Parque das Mangabeiras, por exemplo, a diversidade genética é baixíssima. Então, será que essa grande oferta de alimentação que eles conseguem, seja com a visitação, seja nas áreas residenciais, naquele lixo que é colocado fora do horário de coleta, será que isso não está fazendo com que os animais fiquem fiéis ao local e emigrem menos? Nossa. E aí, com isso, a gente aumenta a densidade populacional? Olha então, aí. o ato de alimentar os coatis podem ter grandes implicações ecológicas. Sim, se eles têm recurso disponível, não é nada limitado e fácil de pegar, eles não precisam sair dispersando, não precisam de outros territórios, né? Eles ficam ali comendo. Sim. Então, Nádia, e a gente falando disso, bom, aí já deixou bem claro o desafio, por exemplo, que vocês têm no projeto dos coatis, que é essa questão de educação ambiental, né? Que provavelmente é um ponto importante do projeto. Mas eu queria saber também como que vocês estudam os coatis, assim, como que vocês monitoram, como vocês estimam a população, como é que funciona, assim, a pesquisa com essa espécie? No seu caso, né? No caso das perguntas que vocês têm, claro. Nós temos vários profissionais envolvidos, né, no projeto Coatis ao longo de todos esses 14 anos, né?
Uhum. Ano que vem a gente comemora 15 anos de Projeto Coati. Que orgulho, hein, Nádia? Que sucesso. Então, desde lá da minha monografia na graduação, a gente está monitorando o tamanho da população. Como que a gente faz isso? A gente usa um método que é a marcação e recaptura. Uhum. Então, a gente captura os animais e daqui a pouco eu vou comentar alguns desafios de capturar. Eu ia te perguntar como vocês fazem isso. Porque Coati, atenção ouvintes, aprendam. Coati sempre está um passo à frente de nós. Na verdade, os coatis vão dominar o mundo. Então a gente captura os animais, né? E aí os animais são sedados, né, por veterinários e eles recebem uma marcação, né? E aí a gente usa duas marcações. Então a gente usa um brinco numerado para marcação de ovinos que facilita o estudo de outros estudos, como, por exemplo, estudos de comportamento, ou mesmo a detecção de onde os coatis andam, porque a gente tem uma rede de colaboradores, os moradores, os funcionários dos nossos parques. As pessoas contam, eu vi um coati com brinco tal, numeração tal, cor tal. Então isso ajuda a gente, porque quando a gente captura o animal, a gente faz uma ficha, né? Então é macho, é fêmea, nasceu em que ano, pesa tanto. Então os veterinários, eles avaliam vários aspectos sanitários, então a gente sabe se o animal estava cometido por algum parasita. Então a gente tem todo um contexto do animal, a gente avalia, né, perfil hematológico, bioquímico, quase vira o animal do lado a vida. E a gente usa também a marcação do microchip, porque é uma marcação que a gente sabe que não vai ser perdida. Porque é muito raro acontecer, mas pode ser que um coati perca a marcação, porque ainda mais que é um animal que anda em árvores, pode passar um galho, né? É muito difícil acontecer. Mas como uma das premissas da marcação e recaptura é que todos os animais marcados e não marcados a gente consiga distinguir, né? Então a gente precisa ter uma marcação que não seja perdida, né? Que é o microchip. E aí tem que recapturar. Aí a gente tem que recapturar. Aí é o grande desafio, porque entrar na armadilha a primeira vez é muito fácil, porque o coati é muito curioso. A gente testou várias iscas, a que mais deu certo é a banana. Né? Tem, sanduíche. Não, por questões éticas a gente não põe chips, a gente não põe sanduíche, mas com certeza ia ser muito atraente. A gente usa banana, uma isca que dá super certo. Outras frutas, como por exemplo frutas cítricas, eles não são chegados. Uma época a gente recebia doações de frutas do mercado para usar como isca, e aí foi quando a gente testou várias. Às vezes a gente recebia morango, a gente recebia laranja. Eles não gostavam dessas frutas, então a gente testou. A isca que deu mais certo foi banana, então é a isca que a gente usa até hoje. Né? E aí tem a questão, tem que recapturar o coati para poder fazer a estimativa. No início do projeto, a gente usava aquelas armadilhas de gancho. E aí tinha duas possibilidades. Ou o coati subia em cima da armadilha, movia o gancho e pegava a isca que estava pendurada no gancho ali na borda da armadilha. Ou, por essas armadilhas fecharem por gravidade, eles entravam e aí desarmava a armadilha, só que eles seguravam a porta da armadilha com a cauda. Nossa. E voltava de ré. Deixa eu só explicar, gente. O gancho é assim, tem um ganchinho, tipo um anzol, que fica com a banana, com a fruta pendurada, com a isca. E quando o bicho puxa ele desarma por cima a portinha que fecha, né? Não é um pedal, Isso. Não é uma coisa que o bicho entra e pisa e fecha. Então essa armadilha não funciona para coatis, porque eles são muito espertos e eles aprendem a segurar a porta da armadilha. E aí a gente passou a usar aquela tomahawk, que é de pedal. E essa tomahawk é interessante porque ela fecha por pressão, não é por gravidade. Então, gravidade, o coati segura a porta da armadilha com a cauda, a não ser que a armadilha seja muito comprida. E aí a tomahawk, ela, além do pedal, que está ligado à porta, e aí quando o animal pisa no pedal,
a porta, né, desce, tem um sistema de mola que fecha essa porta também por pressão. E é o engraçado que quando a mola desarma, ela faz um barulhão. No que faz o barulho, o Coati recolhe a cauda. Ai, que bom, né? Que eu falei, ai meu Deus, aprender a cauda do Coati. Ele assusta e recolhe a cauda. Então, assim, a gente observou que a Tomahawk tem um sucesso maior Que do que ótimo. essas de gancho, né? Mas ainda assim, tem um fator também, isso é uma coisa assim, né, não exatamente testada, mas acredito eu, então, por enquanto é só um achismo, os coatis andam em bando. Então, inevitavelmente, um animal vê o outro sendo capturado. E aí, aprende. Né? Então, tem provavelmente aqueles que nunca vão cair, porque eles já viram que a experiência com o coleguinha não foi legal, e tem aqueles que foram capturados, e aí, na próxima vez, ele fica mais esperto. Mas a gente tem, né, como todo estudo de marcação e recaptura, né, aquele velho trap happy, que é aquele que gosta tanto da recompensa, que é tão bem tratado. Vou entrar, vou comer minha banana, vou dormir um soninho, então, e vou... dorme um soninho gostoso, aí ele cai de novo. Então, no método de marcação e recaptura, a gente, né, tenta driblar essas situações. Aqui eu estou relatando todos os nossos aprendizados ao longo desses anos de estudo, né? Então, a gente estimou a população em 2010, a gente viu que a densidade, do Parque das Mangabeiras, da época, ela estava aumentada em relação a outras áreas onde a espécie ocorre. Aí, só para vocês terem uma ideia, em média, a densidade de coatis é de 10 indivíduos por quilômetros quadrados. Isso é uma média. Tem áreas que é menos, tem áreas que é mais. No Parque das Mangabeiras, a gente tem uma densidade, em 2010, de 30 indivíduos por quilômetros quadrados. E aí, nesse meio tempo, a gente 3 vezes mais. 3 vezes mais. A gente realizou ações de educação ambiental, né? Adotamos outras medidas. E agora a gente está num processo que a gente está tentando novamente estimar a população para ver se as nossas ações estão surtindo efeito. Aliado a isso, a gente também está monitorando alguns animais com colar com GPS. Aí isso é ainda tudo no processo, então a gente quer ver o tamanho da área de vida dos coatis ali no local. A gente quer comparar a intensidade de uso ali das áreas verdes com as áreas de visitação, com as áreas residenciais. Então, a gente quer fazer essa comparação. Também estamos fazendo outros estudos ali para ver como é que os bichos usam a área, né, toda, né, como que eles ocupam a área, né, o que é relevante, para poder analisar ali o que é relevante ali para a ocupação da área, né, dos coatis ali na área. Tem outros estudos, né, que a Bruna Hermine está fazendo agora o seu mestrado, né, avaliando também alguns aspectos sanitários dos coatis. Então, é uma parceria aí do Projeto Coatis, é uma grande parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, que é um órgão que gere os parques municipais de Belo Horizonte, o Zoológico e o Jardim Botânico. Vocês já tentaram pegar com pulsar, sei lá, porque os bichos chegam tão pertinho, tipo pegar sem gaiola? Então, a gente não pega com pulsar, porque primeiro que, ao meu ver, né, eu acho que envolve um risco para quem está fazendo essa contenção, e eu acho que envolve também um risco para o animal. E também tem que ser tudo um jogo muito rápido, porque se você cede ali e aí você deixa o animal escapar, ele pode subir para uma árvore e cair. Sim, porque se fosse um animal que só andasse no chão, talvez fosse mais tranquilo. Mas ele pode subir para uma árvore sedado e cair. A gente não adota, né, esse método. Perfeito. Tanto um cuidado com o pesquisador quanto com o animal também. Outros métodos que também permitem a estimativa da população é ali o transecto linear também. Porém, a gente não adota no Parque das Mangabeiras porque a gente está num terreno muito acidentado, né? Então, dificulta muito. Lá é um parque que está numa montanha, então é muito difícil adotar esse método nessa área, mas é um método que foi adotado, inclusive no Parque do Prosa, um estudo da Elizabeth Costa, muito bacana também, e deu super certo, né? Outras pessoas adotaram o método, deu super certo. Para a gente, só que a questão do relevo não ajuda. Minas ali, Pirambeira, né?
Mineiro é tudo coxa grossa. Exato. Nádia, eu estava aqui pensando, e assim, uma questão que eu já discuti em outros episódios aqui, e que eu acho legal de trazer, é que, bom, o coati é uma espécie que tem uma abundância grande em alguns locais, uma distribuição ampla e que não está em lista de ameaça de extinção. Entretanto, a gente tem o hábito de sempre achar que o bicho está em abundância, que ele está legal, que ele está bem. E aí, quando você virou para mim e falou, olha, a genética deles, por exemplo, tem pouca variabilidade. E aí, você tem também os estudos de saúde, né? Então, assim, não é não significa que o bicho, porque está ali em maior abundância, que ele esteja com uma população saudável, sabe? Então, eu queria saber, assim, por exemplo, nessas áreas desses parques urbanos, municipais, né, que tem muitos bichos, uma densidade muito alta, por exemplo, você falou aqui que no Parque das Mangabeiras são 30 indivíduos por quilômetro quadrado. Se existe uma discussão na questão de se pensar em um manejo, por exemplo. Esse é um tópico que é sempre muito polêmico, mas que eu acho que a gente tem que discutir e avaliar e tentar procurar dados que baseiem, que nos embasem sobre tomadas de decisões, etc. Existe uma discussão sobre isso, assim, nessas áreas? Vocês do projeto pensam em alguma forma de manejo, ou não há necessidade? Na verdade, isso é uma questão que ainda não é um problema. Olha, amiga, para manejar a espécie, eu acho que é importante avaliar mesmo, a gente não tem esse estudo, se esse aumento da densidade está provocando um impacto, né, negativo. A gente supõe que sim, mas eu acho que eticamente é importante que seja avaliado se esse aumento da densidade está gerando impacto. Esse é um ponto que dá uma base, é um ponto de partida. Sim. Um outro aspecto também, que deve embasar toda a ação de manejo, acho que todo manejo tem que ser pontuado, não é porque a espécie está incomodando. Não, exatamente. Todo manejo ele tem que ser embasado no estudo. E esse estudo ele tem que trazer para a gente alguns parâmetros demográficos. No nosso estudo, além da estimativa populacional, a gente quer obter também alguns parâmetros demográficos, como, por exemplo, natalidade, mortalidade, imigração, né? Que isso tudo a gente é capaz de fazer uma modelagem, né, da população, fazer uma projeção aí ao longo dos anos e a gente avaliar, se nada for feito, qual o tamanho da população daqui X anos. E aí eu já conheço esse impacto que essa espécie está causando. E aí, se a população tiver uma tendência a aumento, esse impacto, então, que ela já está causando, que eu já conheço, vai aumentar. Então, por exemplo, se eu estou detectando que a população ela tem uma tendência ao aumento e eu já conheço os impactos e eu já tenho os parâmetros demográficos, então eu tenho que mexer nesses parâmetros demográficos. Então, por exemplo, no programa eu tenho que modelar, se eu mexer na natalidade, se eu consigo controlar o tamanho da população. E um detalhe que quando a gente faz essa modelagem, a gente tem que tentar um número, né, uma porcentagem ali daquele controle de natalidade sem levar a população à extinção local, né? Então é toda uma responsabilidade, porque não é só cheguei e estou manejando. De jeito nenhum, exatamente. Então, isso é tudo baseado em ciência, né? Então justamente, a gente tem que trazer não só uma vontade de resolver o problema, que a espécie está incomodando, que a espécie está invadindo casas, que a espécie se alimenta de lixo, que eventualmente algumas pessoas se machucam, né? Quando vão alimentar os animais. A gente tem que pensar, o acesso à alimentação, se ela for diminuída, né, da alimentação antrópica, né, que é uma suplementação da alimentação. Então, se a gente tirar essa suplementação da alimentação, essa população ela vai ser controlada? Perfeito. Então, é uma coisa também para se modelar, como que a gente diminui essa suplementação antrópica? Educação ambiental, lixeiras eficientes, colaboração das pessoas, e nessa educação ambiental, eu acho que tem que entrar muito apresentar a fauna, né? Que eu acho que bicho é esse, o desabraçando árvores. E é uma coisa incrível, porque uma lacuna muito grande que a gente vê é que as pessoas não conhecem
a fauna. As pessoas não conhecem os animais do país, né, que tem a maior biodiversidade. As pessoas não conhecem seus animais. Então, se você pede para a pessoa citar, me fala um animal, primeiro que vem à sua mente. Normalmente vem um animal da África, né? Não desfazendo dos animais da África, mas a gente são animais fascinantes, gente. Mas então, primeiro quem é o coati? Porque às vezes a gente vê que as pessoas não sabem nem o que é um coati. Então, a partir do que é um coati, o que ele come, sabe? E só daí que a gente consegue abordar que não, ele não está passando fome. Olha, o coati, ele presta tais serviços ambientais, dispersão de sementes, controle das suas presas. Se você alimenta, você está interferindo. Você pode ser na abundância da espécie, pode ser o fato dele não dispersar sementes, pode ser o fato dele não controlar suas presas, ou seja, na questão da transmissão de doenças. No meio silvestre é tudo muito novo, né? A gente não sabe o que pode vir dessa relação animal silvestre e humano. Então, tem que ser uma relação de respeito, né? Uma relação de cuidado, uma relação de contemplação. Acho que as pessoas têm que aprender mais a contemplar. É lindo ver os animais. Acho que as pessoas têm que aprender mais sobre o animal e aprender mais a contemplar, interferir menos. Não, brilhante o que você falou, Nádia. E aí, eu queria até fazer um gancho e também um elogio, que é a questão da importância desses estudos de longo prazo, né? Porque só assim você vai conseguir ter essas respostas. Bom, então a gente já está trabalhando há alguns anos no parque, a gente conseguiu diminuir a oferta antrópica das pessoas de alimento, a gente conseguiu fazer um trabalho ali com a comunidade do entorno, com as casas, de cuidar da propriedade, de fazer manejo para que os bichos não fiquem visitando e utilizando recursos ali. E aí? Bom, a gente vai acompanhar ao longo do tempo e ver a população. Então, isso também mostra quão fascinante é você ter áreas de laboratórios, né, onde você consiga estudar ao longo do tempo e ver realmente a eficácia do manejo, ver respostas ecológicas. Então, assim, é mais até um elogio a você aí que está 14 anos persistindo no estudo do coati, que é uma espécie que é linda, maravilhosa, mas não é uma espécie das mais fofíssimas que consegue mais recurso, né, Nádia? Então, assim, é realmente um grande desafio para vocês e, ao mesmo tempo, um grande mérito se fazer estudos assim. Miriam, eu agradeço, mas, assim, só é possível realizar um estudo de tanto tempo porque a gente forma muitas parcerias. Sim. E, então, assim, essa parceria com a universidade, que é muito gostoso, porque sempre está se renovando, porque sempre tem gente nova, com muita vontade. E eu vou puxar uma sardinha aqui, que a gente teve, assim, vários pesquisadores, homens incríveis. Mas uma peculiaridade do projeto Coatis é que é um projeto feito de mulheres fortes. Uau! Então, é um projeto sempre que, em sua maioria, são mulheres. Olha que e legal. não é fácil, não é um trabalho leve capturar coati. Né? Eu mesmo, quando comecei, você não vai dar conta, não. Às vezes os funcionários do parque me deixam com a mão numa armadilha, né? E aí eu falei assim, agora você não está me ajudando mais, aí o que está acontecendo? Não, eu vi que você deu conta. Olha só, e aí gente. É isso, assim, a gente vê que as mulheres, elas dão conta desse trabalho de campo, que a gente não dá conta, a gente pede ajuda, né? Sim. Mas esse foi um gancho, mas no projeto, ao longo desses anos, foram várias parcerias. Então, vários projetos que aconteceram estão envolvendo a questão da ecologia populacional, ecologia comportamental, genética, parasitologia, morfologia, essa parte de conflitos, né, educação ambiental, que é tão gostosa de trabalhar. E uma coisa muito importante, que quando a gente começou, quase não tinha nenhum estudo de coati, né? Como eu havia mencionado anteriormente, muito era sumido de Nazua Arica para Nazua Nazua. E é tão importante, assim, hoje fazer uma pesquisa e ver que tem tanta coisa nova sobre a espécie, porque agora a gente tem uma base de estudo com vários tijolinhos formados, assim, por vários pesquisadores, e esses pesquisadores todos, assim, se comunicam, um soma com o outro, troca figurinhas. Isso é
muito gostoso de acontecer, porque às vezes você se corresponde com pessoa que você nunca viu, mas a gente tem uma coisa em comum, que é a espécie que a gente estuda. E às vezes quando você tem a oportunidade de conhecer a pessoa num congresso, pessoalmente, aí você até abraça a pessoa, porque ela é íntima. Assim. Isso é muito legal, assim, esses tijolinhos construídos, né, ao longo do tempo. Estudar o Coati é um desafio e também obter recursos é um desafio, porque não é uma espécie ameaçada. Então, já é difícil conseguir recursos para estudar, né, uma espécie ameaçada. Então, o Coati, ele não tem esse apelo. Mas, por outro lado, a gente está cada vez mais percebendo esse aumento do carisma do animal. Mas é um carisma que ele já tem comigo há muito tempo, já me cativou. E é muito interessante quando eu comecei lá no final da graduação. E hoje, quando eu tô com o animal, assim, a percepção muda. Quando eu comecei, eu tinha tanto a aprender com o animal, né? Tanto aprender sobre a espécie. Hoje eu consigo acompanhar um bando e já consigo prever o que vai acontecer ali, aquele comportamento, né? O Coati tem um repertório vocal muito grande. Olha e aí só. você entender ali os contextos, então você sabe o que está acontecendo. Por exemplo, a gente no Parque das Mangabeiras tem uma área de piquenique e essa área tem um caçamento, assim, né? E aí ali você observa os coatis, às vezes eles estão interagindo com as pessoas, é uma coisa. Às vezes esse bando ele vai se retirar e vai adentrar a mata. E aí, ali no meio da área de piquenique, que é a área dos humanos, assim, somos super tolerados, né? E aí tem a questão da habituação, que aí você vai seguir o animal na mata, pisou numa folhinha, num galinho, quebrou, mudou o comportamento do bicho, porque agora você está no território dele, né? E aí isso é muito interessante. E aí eles fazem umas vocalizações que aí você entendeu, assim, opa, a coisa mudou. Olha que legal, Nádia. A gente percebe essa questão do repertório vocal, por exemplo, quando os filhotinhos pequenininhos, né, ali presentes no bando, eles não temem a gente pode chegar muito próximo que eles não fazem nada, mas aí uma fêmea adulta vocaliza e eles saem, sem nem te olhar, ele não sabe de onde está vindo o perigo, mas ela fala assim, vem aqui menino, mas e ele entendeu que tem um perigo, né? Ele entendeu a partir da vocalização dela, né? E aí quando a gente, aqui é tipo um suviozinho, que parece de passarinho, assim. Aí, quando a gente pisa na folha, que eu falei, na mata, que eu falo, que é o cancam. E aí, quando eles vocalizam, todo mundo sobe na árvore ao mesmo tempo. É tipo assim, opa, alguém falou que tem alguma coisa perigosa aqui. E aí, eles sobem na árvore e faz um barulho, assim, e aí e aí aí fica te observando, fazendo tipo um estalido da língua no céu da boca, assim, sabe? E é muito interessante isso, né? É gostoso de ver, sabe? Assim, lembrar, assim, como era antes, Nádia, com os coatis, como é hoje, quanta coisa que a gente aprendeu, seja com os nossos estudos, seja com os nossos colegas de pesquisa, né? É muito gostoso isso. E todas aquelas coisas assim, nossa, tinha a questão, né, do macho no bando. Não, porque na zona que é assim, não, mas olha, eu tô observando que o macho tá ficando no bando. Então, isso é uma coisa assim, construída em conversas próprias de e-mail, assim, isso é muito legal de observar esse crescimento, assim, no número de informações da espécie. Muito legal. E mais legal ainda é escutar você contando essas histórias tão animada, assim, tão apaixonada por saber mais dos bichos. Gente, tá vendo? É muito importante a gente tentar divulgar mais mesmo as nossas espécies, porque olha só quanta coisa a gente já ficou sabendo agora que você compartilhou os resultados e as coisas que vocês têm descoberto, o grupo, né, todos os outros pesquisadores em conjunto. Isso também é uma coisa muito bacana que a gente não vê em todas as áreas, que é essa questão dessa união que vocês têm, então, assim, de trocar informação, de buscar respostas. Estou muito fascinada, realmente, de ouvir isso e de saber disso, e muito feliz. E, Nádia, então eu realmente quero te agradecer demais. Eu amei conversar com você. Muito obrigada por você conseguir um tempinho para a gente gravar. Você que está aí na roça, né? Conseguiu aí um bom acesso à internet, uma horinha para falar com a gente aqui sobre coatis. Eu queria que você deixasse aí também o link para o projeto, onde que as pessoas que quiserem saber mais podem procurar informação ou entrar em contato com você.
A gente tem muito estudante que escuta o podcast, né? Vai que tem alguém aí querendo estudar Coati. Então, passa aí pra gente também os contatos, onde as pessoas podem encontrar informação. Olha, atualmente nosso principal canal de comunicação tem sido a página do Instagram mesmo, do Projeto Coati. Quem quiser saber mais sobre o Projeto Coati, quem precisar entrar em contato com a gente, tiver alguma questão, será um prazer responder. O nosso canal de contato com o público é o Instagram do Projeto Coati. Então, Nádia, muitíssimo obrigada de novo. Foi uma delícia conversar com você e saber mais um pouquinho aí sobre esses bichos tão interessantes. Mirinha, prazer foi meu, seja, né, por conversar com uma grande amiga, Sim. né, seja também por poder compartilhar, né, essa grande paixão minha, porque é uma paixão, acho que talvez tenha dado para perceber como eu falo, né, essa grande paixão que são os coatis, assim, na minha vida, e também não são os coatis, né, assim, o Parque das Mangabeiras sempre foi, assim, um local especial para mim, então, muito obrigada pela oportunidade de ter podido compartilhar, e agradeço você e ao Que Bicho é Esse? Pela oportunidade, né. E eu sou super fã, tá? Sou super fã, tô super lisonjeada de estar falando Que Bicho é Esse? Ai, que legal! E esse foi o Que Bicho é Esse? Sobre Coati. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti bastante, achei uma delícia conversar com a Nádia. E bora pro bicho do próximo episódio? Toca aí, senhora! Então, se você souber ou desconfiar que bicho foi esse que a gente tocou agora o som, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Lembre-se também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em @desabrace, no Twitter também @desabrace. E caso vocês queiram e possam, né, nos apoiar nesse projeto que é o Desabraçando Árvores, o Que Bicho é Esse, vocês podem doar através do Padrim em www.padrim.com.br/desabrace ou pelo Catarse em www.catarse.me/desabrace. Pode doar a partir aí de R$1, gente, podendo contribuir e nos apoiar nessa iniciativa. Agradecemos profundamente. Em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo PicPay em @desabrace. E é isso. Fica em casa, vem vacina e até o próximo Que Bicho é Esse? Até! Mais um produto com a edição do Senhor A.